Começando mais um episódio do nosso podcast. Que coisa boa que você acessou o nosso canal. Se é a primeira vez que você aparece por aqui, vamos lá, pessoal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se. E para ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça também de ativar o sininho. Eu postando um conteúdo novo aqui no canal, você já recebe na hora a notificação no seu celular. Agora, se você prefere nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. O pessoal que gosta de ouvir aí o episódio enquanto está na academia, enquanto está no trânsito, siga lá, @Matheus Pissolati. Essa 10ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, que é um espaço destinado aí a eventos corporativos de até 50 pessoas. Então traga sim a sua conferência, o seu workshop, o seu encontro para cá. Fica na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. Você pode fazer um orçamento sem compromisso pelo telefone ou WhatsApp, é o 359-9202-8888. É um ambiente climatizado, com estacionamento, com tecnologia. Acompanhe as postagens no Instagram, @TropêVGA. Tropê, onde o meio é a chegada. E nessa temporada do podcast, Minas Brasil também está me vestindo com essas camisetas lindas nesse estilo Minas Gerais. Então tem várias mineirices aí para você poder acompanhar. Mais modelos também tem lá no site, viu? Acesse lojaminasbrasil.com.br e tem umas camisetas lindas também no Instagram. Siga lá, @lojaminasbrasil. Faça o seu pedido pelo telefone WhatsApp 359-9142-3060. Minas Brasil, o coração de Minas na moda. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estamos recebendo a empresária da Casa Conceito de Varginha, Cíntia Diniz Miarelli. Bem-vinda. Estou lisonjeado com a sua presença aqui com a gente, viu? Obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Te acompanho e admiro muito o seu trabalho. Ah, que legal. Fico muito feliz. Estou acompanhando vocês também. Um trabalho mais lindo que o outro lá na sua loja, viu? Ai, obrigada. Trouxe um mimozinho aqui para você. Ah, que legal. Essa parte é sensacional e não estava combinado. Olha aqui mostrando para vocês. E eu sei que vocês que estão assistindo são super curiosos, vão querer saber tudo. Pode abrir? Olha que delícia. Cafezinho. Um cafezinho show. Tem agenda. Olha, top, hein? Tem agenda, tem caneta. Gostei, adorei. Tem calendário. Você sabe que jornalista gosta de escrever tudo, né? Que top, hein? Aí está o nosso portfólio. Gostei. Os modelos, né? Em algumas lojas que a Finger está presente, em algumas cidades. E Sim. aí o portfólio, o anuário Que sucesso. da fábrica. Vou conferir com muito carinho. Agradeço por tudo, viu? Casa Conceito é diferenciada, né? Olha aqui, gente, caneta personalizada. Obrigado, viu? Adorei. E aqui, para a gente começar o nosso bate-papo, Cíntia, eu gosto sempre de mergulhar lá nas memórias da infância, da adolescência, onde já existia uma empreendedora aí, lá atrás. Assim, desde pequena eu gostei muito de vender, eu vendia tudo, né? E aí, pequenininha eu fazia, na minha época, eu sou quarentona, então na minha época a gente fazia gesso, e aí pintava o gesso e eu já gostava de vender para as minhas amigas. Eu tinha uma mesa, como você disse, tinha anotar. Quando a gente, na nossa época, não tinha celular, né? Então era tudo anotando mesmo. Eu vendia, anotava e depois as crianças pegavam o dinheiro com os pais para me pagar. Então, assim, a gente sabe que essas coisas não surgem do nada, né? Tem uma história, por isso que eu sempre gosto de perguntar de onde surgiu. Mas aí, você não é de Varginha, né? Não, eu sou de Iporá, Goiás. Eu sou goiana. Eu mudei para Varginha tem 8 anos. Meu esposo é mineiro, de Coqueiral. Pertinho aqui. Pertinho. E como ele trabalha em multinacional, a gente sempre mudou muito, né? Eu morava em Goiânia e aí eu passei por algumas cidades de Minas e vim para Varginha, onde eu estou há 8 anos. Eu adoro a cidade, não pretendo mudar daqui. Ah, que legal. Bem-vinda, então. Gosto muito daqui. Que coisa boa. Então, assim, se a gente for trabalhar um pouquinho na sua linha do tempo, a gente já viu um pouquinho aí das suas memórias, né, da infância, da adolescência. E depois, como você chegou aí até uma
loja de móveis planejados? Eu acredito que você deva ter feito algumas outras coisas antes, e o que você quiser aí compartilhar com a gente antes da gente chegar na Casa Conceito, acho que seria legal também. Então, eu sou advogada por formação. Porém, quando eu morava em Goiânia, eu morei em Goiânia a minha vida praticamente toda. Eu trabalhei com comércio muito tempo, em uma rede de óticas de familiares. E aí depois eu resolvi abrir uma loja de roupas femininas. Olha, Então, assim, era uma loja que eu me dei super bem. E acabei casando e tive que abandonar o meu comércio, que foi aquele sonho, né? Entendi. Que eu acabei investindo, mas casei, optei por mudar, Sim. porque eu sabia que meu esposo, por trabalhar em multinacional, a gente não estaria sempre no mesmo lugar. E aí eu passei por Patos de Minas, Uberlândia, e aí quando viemos a Varginha, eu estudava para concurso público. Eu queria muito um concurso público. Para ter uma vida mais estável. Tranquila. E aí eu tive o meu filho mais novo e falei, nossa, agora ele foi para a escola, eu vou estudar, né? Quando eu decidi estudar, veio a pandemia. E mudou tudo, de todo mundo. A vida de todo mundo mudou com a pandemia. E aí eu comecei, todas as pessoas, né, que a gente conversa, começou a voltar mais para casa mesmo. Sim. E eu voltei para minha casa, né? Então aquele sonho de estudar para um concurso, ele foi ficando de lado. Eu falei, gente, vou cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha casa. Sim. E eu queria mobiliar com móveis de área externa. E eu senti uma deficiência em Varginha nos móveis soltos de área externa. Tinha muitas lojas com móveis de área interna. Então, eu ia procurar para a minha casa, era só catálogo. E aí, onde veio a ideia de abrir uma loja de móveis de área externa, né, com showroom. E eu tenho um espaço grande na minha casa e começou lá. Por isso o nome Casa Conceito. Olha, já começou lá. Então aquela veia empreendedora da menina que vendia gesso voltou novamente pós-pandemia no seu empreendimento. Que legal, hein? Isso, foi isso. E aí a gente ficou lá 3 meses, né? Eu falei com meu marido, começamos assim, a privacidade começou a ser interrompida. Sim, porque né? tinha gente sempre lá, né? As pessoas queriam ir e assim, não tinha um horário. E o espaço ficou um espaço bem gostoso. E aí eu pensei, preciso sair daqui agora, devido ao aumento, para ter mais produto para mostrar, né? Sim. E o fluxo de pessoas mesmo. E aí foi quando a gente olhou o ponto comercial, ali onde eu estou hoje, né? Próximo ao shopping. E veio o móvel de área externa e, com o tempo, os móveis planejados. E sabe qual que é o mais interessante dessa história? Que você começou dentro da sua casa. Sim, dentro da minha casa. Um sonho que eu tinha. Eu queria ter alguma coisa. Eu queria estudar para um concurso, mas ao mesmo tempo eu sou muito comercial. Então, eu tenho um fácil relacionamento, eu gosto de conversar, e o comercial precisa disso, né? Precisa. E aí, bateu aquela vontade mesmo. Eu falei, gente, é o que eu gosto de fazer, então eu vou investir nisso. E aí veio a oportunidade de trabalhar com os móveis planejados de uma marca já muito conceituada em Goiás, né, em Goiânia. Que é a Finger, né? Que é a Finger. Ela já tem 47 anos de mercado, então é uma marca muito consolidada. É uma família, né, de alemães que criou a marca no Sul, e aí a gente optou por trabalhar com uma marca que tem qualidade, durabilidade e também que tem um custo, né, benefício para o nosso cliente. Porque são pontos muito importantes, né, que a pessoa vai levar em conta na hora de adquirir, né? E você pode garantir sendo uma empresa boa, com qualidade assim, né? Mas o que eu ia só completar o raciocínio é que quando a gente quer uma coisa, às vezes, por exemplo, se você já fosse, vou alugar um lugar para ver se vai dar certo, né? Aí você já começou na sua casa e dali foi crescendo. Então, isso é muito bom, e aqui no podcast a gente sempre recebe as pessoas com histórias aí que possam inspirar. Agora uma pergunta para você, e quero que você seja o mais sincera possível. Quando você começou lá na sua casa, você imaginava que a sua loja um dia chegaria tão longe, já estaria nesse patamar que está hoje? Sinceramente, eu gostaria que chegasse, mas eu não imaginaria que chegaria onde está, tipo né? Sonho, né? Mas não quer dizer que seria a realidade. Eu sonhava, mas eu não imaginava que eu sairia da minha casa, ia para um ponto comercial e ia ter essa abrangência que tem hoje. A gente faz de tudo mesmo, né, para crescer. A gente honra com os nossos compromissos, com nossos clientes, que é o mais importante. Hoje a gente trabalha muito voltado. Nosso
primordial lá é o nosso cliente, né? E os nossos colaboradores também, porque se os colaboradores não estão felizes, os clientes também não estarão. Tá muito ligado um com o outro, né? Muito ligado. E aí eu queria, mas eu não imaginava essa dimensão que chegou aonde está. Dá um orgulho? Ah, sim. Dá um orgulho. Eu falo, às vezes eu tenho orgulho, mas eu tenho as preocupações. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e penso, gente, quantas famílias dependem deste trabalho, deste local. Hoje nós temos 8 colaboradores, né? E assim, que dependem do trabalho, que vão trabalhar, acordam cedo, colocando seus sonhos, né? Os seus objetivos. Então, é uma responsabilidade muito grande de ambas as partes, de estar com o colaborador, de entregar para o cliente o que nós oferecemos. Que bacana, hein? E agora, assim, falando um pouquinho mais, né, do trabalho de vocês, dos móveis de vocês, quais seriam os diferenciais? Um cliente, possível cliente que talvez esteja nos ouvindo aí, o que ele pode esperar ao chegar numa visita lá na Casa Conceito? Então, o que eu trabalho? A gente trabalha muito na Casa Conceito, a missão, né, a visão que a empresa traz. Desde o atendimento, o primeiro atendimento, até a entrega do produto, que é importante. Nós estamos no mercado hoje que, infelizmente, em qualquer ramo que a gente possa ver, as pessoas às vezes estão vendendo um produto e entregando outro, né? Então a gente... Ainda acontece isso, hein? Acontece muito. Poxa E não vida, é hein? só no móvel planejado, né? A gente ouve tanto, assim, as pessoas às vezes compram algo na internet, chega diferente, ou faz uma encomenda de algum produto, chega diferente. E nos móveis planejados não é diferente também. Então, a minha preocupação hoje na loja é desde a qualidade do produto, porque nós vendemos finger, então nós entregamos finger, né? Desde a ferragem, que é oferecida pela fábrica, que é uma ferragem alemã. Então, a qualidade do produto mesmo, desde o primeiro atendimento, o cuidado que nós recebemos com carinho o nosso cliente, até a entrega, que o montador sai da casa dele e deixa tudo pronto, organizado, e o cliente vem nos falar, nossa, vocês entregaram mais, do jeitinho que eu mais sonhei. do que Até eu mais. esperava. Né? Porque hoje eu vejo o diferencial da loja, a gente tem parceiros, né, da área de construção civil, mas o que eu vejo de mais importante, mais gratificante é quando um cliente ele compra 2 vezes. E no móvel planejado, isso não é tão fácil, né? Porque você fala, nossa, eu construí uma casa. Então, tem cliente que vai e faz uma parte e ele vai e volta e compra pela segunda vez. Ele indica para o amigo. Então, eu acho que isso é gratificante. A partir do momento que tem alguém te indicando um produto de qualidade, é porque ele gostou, né? Não só do produto, do serviço, do atendimento. Com certeza. E eu vi que isso realmente mexe com você, né? Você até se emociona aí falando um pouquinho. E já que a gente está falando de emoção, eu queria que você compartilhasse uma história, um depoimento, um feedback, alguém que você acredita que o trabalho de vocês impactou. A gente tem alguns, né? Mas eu vou contar um específico de uma cliente, que é uma cliente de São Lourenço. E ela disse que sempre sonhou com aquela casa da avó. Ela ia na avó, ela sonhava com os provençais, que hoje está usando muito nos móveis, né? Então, ela queria... O sonho dela era colocar um produto diferenciado na casa dela. Construir, fazer a casa. E nós temos um produto que chama Lac Laminate, que ele é muito específico da Finger, que é o mesmo produto utilizado em painel de carro de BMW. Então, ele não mancha os dedos. E ela já tinha visto na marca Séguia, né? Sim. E aí, quando ela foi, nos procurou e fez os móveis, ela fala, eu entro na minha casa e me remete toda a minha infância, a casa da minha avó. Parece que até o cheiro eu sinto de legal. algo que é antigo, mas, ao mesmo tempo, muito moderno. Né? Porque a gente trouxe a memória dela afetiva sim. E aí com a modernidade que os produtos de hoje oferecem, né? Então, assim, ela tá esperando um bebê e aí ela fala, nossa, eu quero que meu filho sinta o que eu trago dessa memória, né? Passado e presente juntos, hein? Isso. Que legal, hein?
E eu acho que essas coisas humanizam demais a marca de Sim, vocês, né? Que a gente não tá falando só sobre imóveis planejados, né? A gente tá falando sobre exatamente. histórias de vida, né? Sobre sonhos, né? Eu falo muito lá com o pessoal que trabalha comigo, falo, a gente recebe um sonho, e o sonho não é palpável, né? Então a gente precisa transformar aquele sonho em realidade. E as pessoas, às vezes, elas depositam tudo naquele projeto de vida mesmo. Então a gente tem que entregar o melhor. É isso que eu sempre coloco, eu falo para os meninos que trabalham comigo. Cada cliente é único. Cada um tem uma história, a gente tem que ouvir a necessidade de cada um, porque não é só sobre a beleza, né? A gente não fala, o móvel não é só, muitas pessoas enxergam só Uhum, isso aqui, mas vai sim. mais além disso. Você não investe num produto para você trocar ele daqui 1 ano, 2 anos. Então, o móvel planejado é para ficar a vida toda. Então, por isso que a gente preza muito pela qualidade, pela entrega, pelo comprometimento mesmo com Uhum. cada cliente que está ali conosco. Então, é muito interessante isso que você está falando, e se tratando de pessoas, a gente sabe que esse feeling chama muita atenção. Não Uhum. é todo mundo que tem esse tino, nem essa sensibilidade para perceber, às vezes, ali uma vontade, às vezes ali um desejo, às vezes ali você recebe um casal, recebe uma família. Tem que ter. Não sei qual que é a palavra, talvez seja feeling mesmo a palavra, mas como é para desenvolver isso? Você fala isso para os seus colaboradores, mas não é uma coisa que se aprende na escola, né? É a prática, é o dia a dia. O que que você poderia comentar sobre isso? É exatamente isso, é a prática, é o dia a dia, é ter essa sensibilidade. Cada pessoa tem seu perfil. Lá nós temos alguns colaboradores, cada um é de um jeito. Uhum, Então, eu sempre converso individualmente, mostro, né? Os atendimentos, eu gosto de estar presente na maioria deles. uhum. Eu tento participar, eu não consigo estar em todos, Não tem mas eu jeito. tento participar, assim, da maior parte mesmo. Uhum, E aí, perceber, a gente precisa ouvir, né? Quem sim, está atendendo, você precisa ouvir o que a pessoa está indo. Ela está indo comprar um móvel planejado, mas atrás desse móvel planejado tem muita tem coisa. muita coisa, né? Às vezes a pessoa sonha com um produto que não está cabendo no bolso dela naquele momento, Uhum, mas nós conseguimos entender isso mudando uma cor, né? Então, a cor, nós temos hoje mais de 50 cores do nosso produto. Então, o cliente chega, ele fala, eu quero isso que eu vi em no tal lugar. Instagram, Aham. no Instagram, é de arquiteto. E aí ele sonhou, ele vai conseguir realizar colocando uma outra cor, não vai mudar a qualidade, nós não vamos Uhum, conseguir, nós não vamos tirar a qualidade do produto, uhum. mas a percepção, por exemplo, se é um idoso, né, o cuidado que você tem que ter com aquele idoso, Sim. em ouvir, porque existem pessoas mais tradicionais, outras mais modernas, a gente pode opinar, mas você tem que saber o limite que você pode opinar, né? Porque às vezes o cliente ele vai com um profissional já, né? Ele já contratou um profissional. Então, se ele contratou um profissional, nós não podemos atravessar o que ele decidiu naquele Sim. momento da vida dele. Então, Uhum. ele foi e contratou um arquiteto que entendeu o que ele queria naquele momento. Se Aham. ele chegar na loja e eu mudar, vai confundir É. completamente o que ele estava buscando. Então, assim, a sensibilidade, eu converso muito com os meninos, eu falo, é um casal? Quem é o tomador de decisão, né, nesse Uhum. momento? Porque, às vezes, a mulher é ela que decide. E você está ouvindo o que o marido está falando, e ele não vai decidir nada, não é a cor que ele quer, é a cor que ela quer. Uhum. Então, a sensibilidade de ser um idoso, de ter filhos, às vezes vai cliente na loja com criança, são as crianças que vão decidir, não é o pai e a mãe. Aham. Então, a gente tem a sensibilidade de ouvir mesmo, né, a necessidade. Às vezes, o que é bonito não vai ser útil. A gente Uhum. ter esse cuidado de entender, a pessoa cozinha muito, o que, que vai ser mais prático, a praticidade, né? Funcional, aham. Então, assim, a gente ouvir mais mesmo o que o cliente tem a falar E jogo de cintura o tempo inteiro, né? o tempo inteiro. É isso mesmo, o comércio é isso, É né? isso, né? Com toda certeza. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade. As principais notícias de Varginha e região você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @varginhaonline, ou acesse já o site varginhaonline.com.br.
B. Silva Fotógrafa, uma profissional que conecta fotografias com arte e eleva sua confiança em si mesmo. Além de gerar lindos registros para se lembrar no futuro, ela é especialista em fotografia de família, ensaios autorais e realiza um excelente trabalho com fotografias para posicionamento profissional. Conte com o olhar diferenciado da B. Atendimentos em Varginha e região. Agende já a sua sessão pelo telefone WhatsApp 359-8889-1603. Confira o portfólio de trabalhos no Instagram, @bsilvafotógrafa, e prepare-se para se emocionar. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira 324, primeiro andar no centro, aqui em Varginha. Entrada 2, estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 4429. Siga no Instagram, @Lívia_Teilacker e @R.RodriguesPereiraJúnior. E aqui você falou um pouco de cores, falou das opções que você tem. Me conta uma coisa, quais são as tendências? Não sei se a gente fala ano 2025 ou para essa temporada. Como vocês trabalham lá? Vocês trabalham por temporada, é por ano? Como que vocês falam? A Finger, os planejados, né? A Finger mesmo, ela baseia muito na Feira de Milão. Então, eles vão para lá, estudam, né? O que realmente está sendo pensado para o ano. E aí vem para o Brasil, aí tem Casa Cor, né? Que está até acontecendo nesse momento, fica até o final de julho, início de agosto. E aí as tendências são baseadas nessas feiras. Legal. Né? Mas a Finger, em especial, ela pensa muito na natureza, buscando o calor da madeira, né? Os tons esverdeados, azul. Então, hoje, a nossa paleta pensa muito no acolhimento. Então, você tem uma diversidade de cores, mas eles voltaram muito para essa parte de acolhimento mesmo, trazendo o tom madeirado, vários tons de madeira, né? Que não saem de moda nunca. A Finger, em específico, ela trouxe para esse ano uma paleta de natureza, mais natural. Do verde, do azul, né? Que remete mais paz, tranquilidade. Entendi. Então, as pessoas que estiverem nessas tonalidades estão aí 2025, vamos dizer assim. Sim, mas tem pessoas que não vão muito pela tendência. Pela tendência, que vai mais pelo tradicional. Eu mesma sou assim, eu gosto mais do neutro, né? E uma grande parte dos nossos clientes são muito voltados para o neutro. Os tons mais claros, né? Mas lá nós temos para todos os gostos. Não, com certeza. Esse é o mais importante, né? Atender aí a demanda e o jeito de cada um. Mas se a gente falar assim de móveis planejados, quais são os modelos mais vendidos? O que é campeão de vendas? O que as pessoas mais buscam quando elas vão numa loja de móveis planejados como a Casa Conceito? Closet. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Cozinha e gourmet. Ah, que legal, hein? Aqui em Minas, né, as pessoas gostam de reunir muito na cozinha. Nossa, demais. A cozinha, e aí veio o gourmet também, então assim... Que é uma área para churrasco, uma coisa assim, Para né? churrasco, mas a cozinha, ela e o closet, elas ficam muito par a par. Que legal, hein? Lá na nossa loja é muito, assim, se você falar qual que é em primeiro, eles estão empatados. Se ficar em primeiríssimo, vai a cozinha, porque o mineiro gosta de reunir família, então a cozinha ele é um forte também. Sim, já faz uns quitutes ali no fogão, já aproxima todo mundo, né? Sim. Muito bom saber aí dessas preferências de vocês em atender bem as pessoas sempre. Vamos lá, agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente mais um pouquinho da rotina de vocês na loja, um pouquinho do trabalho de vocês, como que é? Nós temos um processo, né, interno, porque o móvel planejado ele tem um processo longo, né? Primeiro atendimento, segundo atendimento, até a decisão final do cliente. Então, nós temos os consultores que fazem o primeiro contato com o cliente, aí faz o orçamento, vai até a obra. Depois que é finalizada a compra, aí nós temos o conferente que vai até a obra fazer a conferência, a medida fina, juntamente com o consultor. E finalizando esse processo, a gente envia
para a fábrica o pedido. O pedido é feito num prazo determinado a partir de uma assinatura do caderno técnico. O que é um caderno técnico? Às vezes o cliente pergunta o que é um caderno técnico. Sim. É tudo que passa segurança para ele que está comprando. Então, um exemplo, o Matheus comprou uma cozinha. Então, o caderno técnico ele vai vir especificado onde que tem tomada, onde é a torneira, para que o produto chegue exatamente do jeito que você imaginou. Ele vai ser instalado exatamente. Vai ter uma lixeira embutida na pedra. Então, ali vai estar o caderno técnico explicando que tem uma lixeira embutida na pedra para o móvel vir instalado naquele determinado lugar. Então, tem um processo, né, muito minucioso, que é feito com muito cuidado, com muita atenção, para que o cliente realmente tenha segurança no que ele está adquirindo. E aí a gente envia, né, para a fábrica tem um prazo para nos enviar. Os produtos chegam todos embalados em plástico bolha, personalizado. Cada ambiente vem com uma etiqueta com o nome do cliente e o ambiente, para facilitar na montagem. Então, aí nossa equipe de montagem vai até a obra, verifica se está tudo pronto para receber os móveis, porque a obra às vezes está em andamento, então a gente não consegue fazer a execução do processo. Então, a gente pede que a obra esteja limpa, organizada, para que a gente consiga finalizar o nosso... colocar o nosso produto de maneira assim, da melhor maneira possível. Que legal, hein? Nossa, completão aí. Então, existe um tempo, né? Mas aí o prazo varia, claro, de acordo com o produto, né? Com o produto e de acordo com a assinatura do cliente. O cliente aprovou o caderno. Quando ele efetua o pagamento, a gente passa por esse processo de medição fina, que é ir até a obra. Aí o cliente ele vai analisar, não, é isso mesmo que eu quero essa porta desse jeito, gavetas aqui, ok. Aí a gente manda para a fábrica e tem um prazo. A gente pede hoje, o nosso prazo, a fábrica nos passa 60 dias úteis, mas a gente consegue entregar com até 45. Que ótimo, hein? Né? A gente, lá na loja, os nossos produtos chegam bem antes da obra estar pronta. Esse é um diferencial grande que nós temos. Então, assim, o cliente, a gente liga, olha, podemos agendar a montagem? Eles falam, não está pronta ainda. Mas vocês estão à frente do prazo. Nós estamos lá com o prazo de acordo com o que nós combinamos. Porque é o que eu falo, nós trabalhamos com lealdade, Matheus. A loja, ela tem esse compromisso. Né? O que a gente vende é o que a gente entrega. Então, a gente vende o prazo, a gente vende o produto, a gente vende a qualidade, a gente vai entregar aquilo que nós combinamos. Perfeito. Por isso, as indicações que eu falo, que os clientes mesmo nos indicam. Que eu acho que é um forte hoje da Casa Conceito, é isso. Porque é muito gratificante mesmo, como eu te disse, quando um cliente liga e fala, olha, eu falei para um amigo meu, ou chega um cliente na loja e fala, olha, fulano fez com vocês e amor, eu também quero fazer. Isso aí não tem preço que pague uma indicação dessa, né? Pague. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Imobiliário aqui nessa 10ª temporada do nosso podcast. Estou recebendo hoje a empresária Márcia Souza Araújo. Bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui, viu, Márcia? Obrigada, Matheus, é um prazer enorme estar aqui com você. E hoje a Márcia vai falar com a gente sobre quais as tendências atuais do mercado imobiliário para o futuro. Essa pergunta é muito legal e muito interessante. Hoje nós temos uma expectativa de vida de envelhecer mais do que os nossos avós e mais, talvez, do que os nossos pais. Sim. E pensando nisso, as tendências do mercado imobiliário estão todas voltadas para isso hoje, olhando para essa longevidade. Para essa longevidade, para essa pessoa que vai envelhecer e que precisa ter um imóvel ali compacto com as tecnologias necessárias. Sim. Com tudo à mão. Então, hoje, com facilidades. Ter um elevador, ter uma lavanderia dentro do prédio, não dentro do apartamento, mas dentro do prédio, que ele possa descer, colocar ali as coisas dele, depois levar para o próprio apartamento. E dentro do apartamento, as tecnologias necessárias para que ele possa viver sozinho. Acessibilidade e tudo que a IA possa trazer aí de tecnologia para que esse idoso, né, essa pessoa de mais velha, possa ter à mão para que ela
fique ali morando sozinha. Porque além dos nossos idosos estarem vivendo mais, eles estão vivendo com saúde, com qualidade de vida. Então, pensando nisso, o mercado imobiliário já tem caminhado para oferecer essas possíveis soluções para esse público que não era olhado. Então, essas são as mudanças de futuro aí para o mercado imobiliário. Quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como que faz? Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones que estão disponíveis também no nosso site e nas redes sociais do Instagram, do Facebook, ou então nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Nós estamos localizados ali na Alberto Cabre, número 380, na Vila Pinto. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na rua Venceslau Braz, 730 no centro. Telefone WhatsApp 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Agora eu queria de você 3 dicas da Cíntia para as pessoas não errarem na escolha dos móveis planejados. A primeira dica que eu dou é o cliente, né, quem está adquirindo, olhar a ferragem do produto, né, que é a estrutura mesmo do planejado. É importantíssimo, né, porque a pessoa não está investindo provisoriamente, é um investimento permanente. Sim. Né? Você não está colocando para você Longo trocar prazo. a longo prazo. Outra dica também é olhar mesmo o seu eu. Se a pessoa é mais tradicional, ela chega no showroom, às vezes muito colorida, ela deslumbra e por um momento ela quer mudar a cor. E como é em casa, é diferente, né? Então, para a pessoa não enjoar, se ela é tradicional, ela manter com o que ela está em mente e, às vezes, fazer algumas pequenas mudanças, mas não mudar completamente. Radicalmente, né? E a questão do investimento mesmo. Às vezes, a pessoa pensa, nossa, eu vou pagar um pouco a mais, mas pensar exatamente, vai ser permanente. Né, um produto de qualidade. E lá, hoje, na Casa Conceito, a gente pesa muito por isso, porque os profissionais, eles fazem com que o cliente entenda o que ele está comprando. Então, o cliente chega lá, muitas vezes, não são todos, claro, leigos, né? Sem saber nada de móveis planejados. Eles saem de lá sabendo, e eu acho isso muito importante, a gente trabalha muito isso. Então, questão de dobradiça, de ferragem, de fita de borda, detalhes do planejado, que o cliente que não sabia, ele sai de lá e fala, nossa, eu não sabia disso. Então, aí ele começa a enxergar realmente a qualidade do produto e o que ele quer para a casa dele, porque o que ele não quer é dor de cabeça. Né? Com certeza. E o que a gente mais ouve é isso, o cliente que chega e fala assim, nossa, mas eu tive tanta dor de cabeça no passado, eu não quero ter, né? E aí a gente já vem de uma experiência frustrante, experiência frustrante, aí a gente consegue mostrar, e se ele sai de lá dando até aula de móveis planejados. Já aprendeu a lição direitinho, né? Não, eles aprendem sim, os meninos são muito bons, os profissionais lá da loja, eles fazem isso. Que legal. A gente consegue passar para o cliente, sim. Eu acredito que essa transparência faça muita diferença e quem é cliente percebe, sabe? Ah, sim. E o que você falou aí de transparência é muito importante, porque a gente acaba criando com o cliente uma amizade, porque é uma negociação a longo prazo, Não é uma coisa, eu compro e vou embora, né? Não é um produto que você compra e leva. Então, assim, a gente acaba criando um relacionamento. E esse relacionamento, ele tem que ser um relacionamento leve, né, duradouro. Sim. E aí, o cliente satisfeito, né? A gente também satisfeito. Então, é uma troca muito gostosa. Que legal, hein? A maioria dos nossos clientes, depois que a gente atende, a gente é convidado para participar, né? Toma um café, vem aqui na minha casa. Então, assim, a gente cria realmente um relacionamento com o cliente. Que bom. E quando compra a segunda vez, melhor ainda, né? Melhor ainda. Eu falo, vender para um cliente é bom, mas vender para o mesmo cliente 2 vezes é melhor ainda. Nossa, com certeza. Esse é o nosso lema. Maravilha, hein? Que coisa boa. São 5 anos de Casa Conceito? Vai fazer, completa 5 anos na minha casa, agora em julho, que começou na minha casa, e aí em dezembro, no ponto que nós estamos, já
5 anos. Realmente, você falando, já é um patamar muito grande em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E agora a gente faz as mudanças de showroom, né? Nós estamos aí programando a nossa mudança. A mudança é uma vez por ano de showroom? De 2 em 2 anos. Ah, tá. De 2 em 2 anos, geralmente, assim, as pessoas, os outros lojistas, geralmente mudam ambientes, né? A gente gosta de fazer uma mudança geral, maior, E aí nós estamos preparando a nossa para logo. Que legal, hein? Então vocês que estão nos assistindo aí, aguardem que teremos novidades lá, né? Ah, com certeza. E nós esperamos vocês na Casa Conceito. Será um prazer recebê-los, né? Quem tiver com projetos de imóveis planejados, leva lá para fazer um orçamento conosco, conhecer nosso showroom, conhecer a qualidade do produto mesmo, que é, como eu disse, a gente trabalha com qualidade, né? A gente pega o sonho do cliente e a gente vai junto com ele. Maravilha, aproveite e deixe também o endereço, contato telefônico, redes sociais. Vou deixar aqui, ó. Você me abriu espaço, né? Claro. Nós estamos ali na Avenida Presidente Castelo Branco, número 600, sala 3. Fica em frente à Docas do Shopping, numa galeria. Nossa rede social é casaconceito.finger. Estamos no Instagram, né? E o telefone da loja é 99808-3701. E aqui, enquanto você estava falando, e eu vi que você falou com bastante satisfação, qual que é para você o maior prêmio, a maior realização de ser uma empreendedora, uma empresária no ramo dos móveis planejados? Hoje, a minha maior satisfação, eu falo isso diariamente, é ver os meus colaboradores realizando o sonho, o desejo deles. Vendo o meu cliente satisfeito é muito importante, né? Porque se ele não está satisfeito, nós não teremos novos negócios, né? Sim. Mas eu ver a minha equipe conquistando sonhos, quando eu ouço, né? Eu vou até dar um testemunho, eu ouço um colaborador que chega e me fala, Cíntia, eu comprei meu carro. E depois, Cíntia, olha, eu estou comprando meu apartamento. Que legal, hein? Então, eu pago a faculdade de fulano e ciclano, sabe assim? É muito satisfatório você participar, ver que de alguma forma você está agregando, né, valor aos sonhos das pessoas. Então, isso para mim é muito gratificante mesmo. E eu trabalho, penso e falo para eles, não é a Casa Conceito que está crescendo, somos nós. Eu não quero crescer sozinha, eu quero que vocês cresçam comigo. Então, hoje, todos que trabalham comigo sabem disso, né? Vivenciam isso. E a importância do ambiente, né? Se a gente está num ambiente de crescimento, parece que todo mundo cresce mesmo, né? Parece que é contagioso para o bem, né? É energia, né? Eu falo. Lá, o dia que um chega com energia... Jururu parece que é contamina. Então, eu chego, eles até brincam, eu viajo, eu saio, a loja dá uma parada. Eu chego, porque eu falo, gente, vamos animar a energia, né? Combustível aqui mesmo. E é importante mesmo, a gente tem que estar num ambiente alegre, né? Somos muitas pessoas, então cada um com a sua experiência, e é uma troca mesmo. Eu falo que cada dia a gente aprende mais um com o outro e com os nossos clientes que trazem experiências, né, para a loja. Com certeza. Então a gente aprende muito uns com os outros. Com toda certeza. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento jurídico com Andrade Costa e Miranda Advocacia. Estou recebendo aqui o Juliano Miranda, advogado. Bem-vindo ao nosso podcast. Que coisa boa recebê-lo aqui, viu? Obrigado, Matheus. É um prazer participar desse seu projeto, que é um projeto que já está consolidado aqui na nossa região. E hoje nós vamos falar sobre o que não posso fazer na hora de cobrar o devedor. Essa é boa, hein? Matheus, eu quero acreditar que você vai se lembrar dessa cena e as pessoas aqui que estão nos acompanhando também vão lembrar. Antigamente nós íamos em algum estabelecimento comercial, num açougue, numa padaria, num comércio, e tinha um quadradinho lá com os cheques dos não pagadores. E todo mundo que ia no comércio via lá exposto o nome do Sr. João, da Dona Maria e tal, os cheques das pessoas que não pagavam aquele estabelecimento. Era uma prática, isso já tem muitos anos, eu não sei se você chegou, você Não. É muito jovem, eu não sei se você chegou a acompanhar isso. Era um procedimento de expor para o público os não pagadores, os devedores. Gente, olha, não sabia disso. Pois é, absolutamente
nós não podemos fazer várias coisas no momento de cobrar um devedor. Tudo bem que o devedor, ele realmente tem um valor a pagar para o seu credor, mas o credor não pode, por exemplo, usar de nenhum constrangimento. O credor não pode humilhar. O credor não pode, por exemplo, cobrar em horários fora de horários comerciais. Sim. Ele não pode cobrar às 5 da manhã. Ele não pode cobrar num domingo à noite. Ele não pode fazer isso. Ele não pode, por exemplo, colocar em redes sociais. Ele não pode divulgar e expor o nome do devedor. Ele não pode, por exemplo, fazer ligações insistentes e repetidas para o telefone do devedor, ao ponto assim, 10, 12, 15, 20 ligações ao dia. Ele não pode, por exemplo, ir até o emprego do devedor e constranger o devedor perante os seus colegas e o seu chefe. Muito bem. E aí vocês podem dizer assim, puxa, mas ele já está devendo e ele tem tantos privilégios. A ideia não é dar privilégio. Nós sabemos que existem os devedores que realmente são desonestos. Sim. Mas nós sabemos que há muitas pessoas que, por um problema, por uma dificuldade momentânea, estão nesse estado de devedor, nessa condição de devedor, mas são pessoas idôneas. São pessoas que passaram por um descontrole, por um momento, e não é por isso que elas podem ser humilhadas, constrangidas. Claro. Então, há casos em que o devedor ele ainda não pagou a sua dívida, mas ele foi tão humilhado, foi tão constrangido, que o entendimento do judiciário é que o credor tem até que indenizá-lo pela forma que ele cobrou, a maneira jocosa, desrespeitosa, constrangedora, humilhante e tudo mais. Então, são algumas dicas, né, a respeito do que não podemos fazer no momento de cobrar um devedor. Gostemos ou não, concordemos ou não, é a prática prevista pelo judiciário. Quero agradecer pelo esclarecimento, viu? Foi muito bacana. O agradecimento é nosso, Matheus. O nosso escritório Andrade Costa e Miranda Advocacia agradece pela oportunidade. O nosso escritório está sediado hoje na Praça Pio XII, número 35, em frente à TV Alterosa, aqui em Varginha. E o nosso Instagram, @professor Juliano Miranda ou @Andrade Costa e Miranda Advocacia. Sigam os nossos perfis e também acompanhem aqui o que está no rodapé da tela, o nosso e-mail e o nosso contato telefônico. Será um prazer atendê-los. No CT Growth Treinamentos você encontrará o Krav Maga Caveira, método de defesa pessoal e combate voltado para homens, mulheres e crianças, deixando sua mente e seu corpo mais fortes e defesa pessoal em dia. Em Varginha, na rua Vicente Paulino Martins, número 85, no Parque Boa Vista. Agende já a sua aula experimental pelo telefone WhatsApp 359 8424 9920. Siga no Instagram, @Krav Maga Caveira Varginha MG. Growth Treinamentos, lugar onde você entrega seu corpo para fortalecer o seu espírito de sobrevivência. Olha, a gente deu uma passada em toda a trajetória, em toda a experiência do cliente aí. Tem algum ponto que você gostaria de falar, que eu não tenha perguntado, alguma informação, algo que você queira compartilhar antes da gente ir aí para o nosso quadro final? Então, Matheus, a gente falou, né, bastante, mas uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, que hoje a empresa, né, a Casa Conceito, ela pensa não só no produto, né, mas na maneira com que nós entregamos esse produto, desde o atendimento lá no início até a entrega com os montadores, o cuidado que eles têm na casa dos nossos clientes, né, mesmo que seja para montar um ambiente, a questão de organização, de limpeza, de segurança. Então, assim, eles são muito elogiados pelos nossos clientes. O cuidado mesmo, que eu acho importante eu frisar, que nós temos, né, desde o primeiro contato até o pós-venda mesmo. Nossa, muito bom. Cíntia, agora sempre eu gosto de terminar o nosso episódio com o top 5, que são 5 preferências pessoais do nosso convidado, geralmente nessa pegada aí de humanizar o nosso bate-papo. Você topa participar? Topo! Então bora, vamos conhecer aí. Primeira pergunta, com quem você gostaria de tomar um café? Com a minha mãe, que já faleceu tem 20 anos. Nossa. E não pôde participar comigo dos momentos mais importantes da minha vida. De toda essa sua ascensão, né? Sim, do nascimento dos meus filhos, né? Então, com certeza, seria com a minha mãe. Tinha prosa para colocar em dia, hein? Muita. Com certeza. Para onde você gostaria de viajar sozinha? Para a Grécia.
Nossa, lá parece top, hein? Ah, com certeza, né? Eu não conheço, então é um lugar que eu gostaria, se fosse para eu ir sozinha, eu gostaria de ir para a Grécia. Legal. Qual foi o dia mais inesquecível da sua vida? O nascimento dos meus filhos, com certeza. Marca, né? Para as mães, sim, principalmente, né? Sim, era um sonho que eu tinha e poder realizá-lo depois de ter perdido, né? Porque eu tive 2 abortos e aí Nossa. poder realizar, ter meus filhos foi com certeza o meu maior sonho. Com certeza. Qual foi o último vídeo que você assistiu no YouTube? O seu. Aê! Gente, eu tô adorando as pessoas responderem isso. O seu. Você já é a segunda pessoa que responde isso. Foi um episódio aqui do podcast? Sim, da Andressa. Maioline. Sim. Top, muito bom. E agora, para fechar, qual conselho você daria para você mesma 10 anos atrás? Então, você de versão 2025 falaria lá para a versão 2015. Estudar mais, ser a Cíntia, ter experiência da Cíntia de hoje há 10 anos atrás. Com certeza seria isso. Mais maturidade. Faria muita diferença, né? Sim. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit, bravíssimo aqui com a gente. Estou com o coach Cássio Atovani. Bem-vindo, viu? Estou muito feliz com a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Matheus, por mais uma vez estar aqui com você. E hoje nós vamos conversar com o Cássio sobre para que tipo de público o CrossFit é indicado. Pergunta boa, hein? Essa pergunta é muito boa. Tipo de público, eu gosto de falar que é para todo mundo. E no final eu vou explicar um pouco mais. Normalmente as pessoas que nos procuram são pessoas mais sedentárias, é o nosso maior público. O atleta normalmente não nos procura, mas a gente atende muito também, porque ao longo do tempo, o cara que é sedentário ele vai aproximando mais do atleta. Então, nosso maior público é o sedentário, porque tem todo um ensinamento, tem toda uma base para fazer CrossFit, não chega lá fazendo nada. A gente tem muito pessoal que é intermediário, que vem de outros esportes, e aí a pessoa se adapta muito rápido também. E algumas vezes aparecem alguns atletas. Esse perfil é um pouco mais difícil de se adaptar lá, mas se adapta também. Por que é mais difícil? Normalmente o cara não quer aprender o novo. Então, aí fica muito complicado. Mas, normalmente, o CrossFit se encaixa muito para o cara que é sedentário ou já pratica alguma coisa de âmbito assim, normal. E uma frase que eu gosto de falar, o CrossFit é para todo mundo, qualquer pessoa. Eu consigo treinar qualquer pessoa que chegar lá. Tem até criança também, Tem criança, tem adolescente. Às vezes vai chegar lá uma pessoa com alguma limitação gravíssima, igual tem uma aluna lá que ela tem uma diferença de uma perna para outra. Ela treina normalmente, participou até do nosso Open. Que legal, nosso hein? evento. E, então, é para todo mundo, só que não é para qualquer um. Porque o cara que não quer encarar um desafio, que não quer aprender o novo, que não está disposto a aprender, normalmente ele não se encaixa lá. Que está na zona de conforto. Isso. Agora, o cara pode ter qualquer limitação, a pessoa pode ter qualquer limitação. Se ela está preparada para o novo, para aprender, para melhorar, eu te garanto, ela vai sair de lá melhor. Eu te desafio a encontrar qualquer aluno meu de um ano depois, o CrossFit vai mudar ele tanto que ele vai ser melhor pai, melhor filho, melhor trabalhador, vai ser melhor em tudo. Porque ele vai estar sempre disposto a melhorar e a tornar a vida dele melhor. Quem quiser saber um pouquinho mais do Bravíssimo, como faz? Pessoal, a gente está ali no Santa Luísa, na rua Marieta Almeida, número 615. Tem as nossas redes sociais também, que é CrossFit Bravíssimo, que a gente posta grandes informações sobre CrossFit, tem onde que a gente fica, tem como marcar aula experimental e quem quiser mais contato, a gente tem o WhatsApp 984 38 4442. Docemente Cacau, chocolateria artesanal aqui em Varginha. Sabor intenso e marcante, menos industrial e mais natural, menos ingredientes e mais cacau. Uma verdadeira delícia. A Docemente Cacau traz barras artesanais feitas direto da semente do cacau e com muito cuidado em cada detalhe. Peça já o seu pela loja online docementecacau.com.br ou pelo telefone WhatsApp 359-8472-9654. Siga no Instagram, @docementecacau. Cíntia, só tenho a agradecer você pela presença,
pela participação. Aprendi muito com você nesse episódio. Tenho certeza que quem está assistindo também. E quero desejar muito sucesso, muita prosperidade, que a Casa Conceito cresça cada vez mais. Vocês são merecedores, viu? Obrigada, Matheus. Eu que agradeço o convite. É um prazer para mim, né, estar aqui hoje. Fiquei nervosa. Ah, não demonstrou. Mas faz parte, né? Mas assim, é muito gratificante mesmo ter recebido um convite seu. Fiquei muito feliz. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos aí compartilhar esse link para que mais pessoas conheçam aí as histórias do nosso canal. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.